E aí, mamíferos, beleza? Como vocês estão? Continuando a nossa série de doenças e desgraceiras, perebas aí que a gente está falando, hoje estaremos falando sobre as doenças causadas por bactérias, as bacterioses. Aguenta aí que você já deve ter pego um monte dessas aí que eu vou estar falando. Beleza? Eu já volto. Então, galera, olha só. O que são bacterioses? São doenças provocadas por bactérias. Professor, mas toda bactéria causa doença? Ó, eu vou te falar um negócio. Bactéria é importante, tá? Nós temos várias bactérias, inclusive no nosso corpo, ok? Que nos protegem, bactérias que trabalham na produção de vitaminas no nosso organismo. No ambiente, nós temos bactérias que trabalham com todo o processo de degradação, de decomposição de matéria na natureza. Nós temos bactérias mutualistas que fazem trocas de favores, né, com outros seres, como essas já citadas no nosso organismo. Mas, por exemplo, no estômago da vaca, a vaca come mato, mas ela não consegue digerir a celulose. Para isso, ela tem bactérias que produzem celulase para ela. Então, elas fazem uma troca de favores. Essas bactérias são bactériazinhas do bem, são bactérias, ó, gente boa. Porém, o que eu vou estar falando para vocês hoje são doenças provocadas por um grupo de bactériazinhas do mal, as bactérias parasitas. Então, dentro dessas bactérias parasitas, nós vamos entender alguns aspectos nesses 5 minutos de hoje. Primeiro aspecto, nós temos que nos prevenir, tá? Nós temos que nos prevenir dessas doenças causadas por bactérias, porque muitas delas têm caráter mortal, tá? Ou tem um caráter que vai causar, por exemplo, lesões irreversíveis, tá? Mortal, como por exemplo o tétano, ok? Lesões que muitas vezes podem provocar pedaços, né, quebra de pedaços aí do seu organismo, né, perdendo pedaço de dedo, de pele, tudo, como é a questão da hanseníase ou lepra. Então nós temos que nos prevenir. Como que a gente se previne? Primeira coisa, vacinação quando existe, tá? Quando a vacinação existe, tem que se vacinar, não adianta. Tétano, se você não se vacina, caso você desenvolva, existe uma grande chance de morte em virtude da doença. Então tem que se vacinar, ok? Então, vacina é fundamental. Segunda coisa, eu vou precisar evitar o contato dessas bactérias ditas patogênicas, causadoras de doenças, com portas de entrada. Que portas são essas do nosso organismo? Feridas, a questão de mucosas, né, bucal, nos olhos, em toda parte do seu organismo, onde houver possibilidade de bactérias invadirem, existe sempre a possibilidade de causar esses processos infecciosos. E dependendo da situação, pode ser bastante grave. Outros tipos de bacterioses podem ser evitadas com a higiene, tá? Higiene relacionada à água, a alimentos, é aquela velha história, ferver bem a água ou tomar apenas água tratada, ter todo o cuidado com a questão de ida ao banheiro, lavar as mãos, lavar bem os frutos, os legumes, tudo isso é uma maneira que a gente tem para evitar esses tipos de enfermidades. Então a prevenção é importante. A partir do momento que o indivíduo, tá, falhou com a prevenção ou não teve tanto cuidado com a prevenção, vem a parte do tratamento. E aí o que vai acontecer no tratamento? Antibiótico. Tá? As infecções bacterianas são tratadas com antibióticos. E para você receber esse antibiótico, você deve ir ao médico, pois o médico vai ter que diagnosticar e vai ter que prescrever o antibiótico correto. Tá? Quais são as principais doenças causadas por bactérias, ok? Vou aqui citar algumas. Hanseníase, ou a conhecida lepra, a tuberculose, difteria, coqueluche, tétano,
botulismo, como a gonorreia, como a questão da sífilis, ok? Que são doenças bastante perigosas. Temos aí todo o processo também causado, como a antiga chamada peste negra, era causada por bactéria. Nós temos aí a meningite, ok? Então, cara, tem muita doença causada por bactérias, ok? Mas isso vai ficar para um outro momento. Nesses 5 minutos, eu quero que você tenha noção do que são as bacterioses, o modo de prevenção geral, a maneira que a gente trata e alguns exemplos desses tipos de doenças. Beleza, meus queridos? Nos vemos aí no próximo Biologia em 5 minutos. Grande abraço!